Olá, buenos dias a todos. ¿Me escuchan? Olá, olá, olá. Muchas gracias, Juan. Bueno, déjame presentar. Eu sou Guilherme e sou de Fato Consultoria e vou apresentar hoje este webinar que irá abordar o tema do método de medição cósmica. O título do webinar é Medição e Estimação de Software com Pontos de Função Cósmica. Antes de começar, vou explicar algumas coisas que podem ser úteis para quem está participando por la primeira vez em nossos eventos. Então, vou utilizar a webcam, pero se por algum motivo a lo largo da apresentação alguém reclamar de que está travando ou o sonido está cortando, em caso que não seja um problema local, vou apagar a webcam para fazer a apresentação solo por áudio e com as diapositivas, claro. Vamos a gravar esta apresentação e publicar em poucos dias, talvez amanhã ou máximo na próxima semana, a gravação do webinar e também as diapositivas. A ideia é fazer uma apresentação ao redor de 45 minutos e reservamos a parte final, com mais ou menos 15 minutos, para perguntas. E não é necessário esperar o final da apresentação para perguntar. Podem perguntar durante toda a apresentação por el chat. E, bueno, se é algo rápido de responder e que não me complica na apresentação, respondam no mesmo momento ou, caso contrário, respondam ao final da apresentação. Para quem participa de alguma certificação promocionada por PMI, o Project Management Institute, a participação neste webinar vale um PDU para o programa de mantenimento da certificação, as certificações de PMI, como, por exemplo, a certificação PMP. Que mais? Minha sugerência é sempre estar conectado utilizando uma conexão de banda ancha e não utilizar nenhum outro programa que necessite de uso de REM ou do processador da computadora para não prejudicar ao assistir ao webinar. Ok? Então, também apresentando Fato, para quem não conhece Fato aún, os clientes a planificar e controlar melhor seus projetos de software. Nosso enfoque, nossos serviços estão enfocados em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimação e requerimentos. O tema que vamos a tratar é o método cósmico, um método para análise de pontos de função, que é uma técnica de medição de software, que de certa maneira mescla estas 3 disciplinas, porque é uma técnica de medição, o resultado da medição é muito comum que seja utilizado em estimações e a matéria-prima para fazer a análise são requerimentos. Então, este tema cósmico involucra uma parte das 3 disciplinas. E trabalhamos tanto com serviços de consultoria e em treinamento nessas 3 disciplinas. Então, treinamentos sobre todos os cursos relativos à medição de software, estimação e requerimentos. O tema que vamos a tratar hoje, Cosmic, é tratado em 2 cursos de fato. Um curso chamado Medição e Estimação de Software com o método Cosmic, é um nome igual a esse webinar, só que
tiene una carga horaria de 16 horas, donde explicamos com mais detalhe o método e também exercitamos com diversos casos de estudo. E há um curso online que é enfocado em la certificação sobre esse tema cósmico. Há uma certificação profissional chamada Cosmic Certified Foundation Level, ou certificação CCFL. É um curso online enfocado em exercícios simuladores do exame para quem tem interesse em profundizar-se neste tema hasta a certificação. Então, nossa agenda hoje consiste em explicar de maneira breve o que é o método cósmico e alguns conceitos relacionados à definição de cósmico. Por exemplo, o conceito de usuário, é importante, eu vou explicar por quê, quem dá suporte ao método, os distintos tipos de requerimentos que existem em software, que tipos de requerimentos são medidos por cósmico, que benefícios se podem desfrutar ao utilizar o método cósmico, e vamos explicar com um exemplo rápido como fazer uma medição, como funciona o processo de medição com um sistema muito sencillo. Vamos fazer uma análise, encontrar seu tamanho e pontos de função cósmica, e depois fazer um exercício rápido de mantenimento sobre este mesmo sistema e medir o câmbio sobre este sistema. Então, todos podem participar a qualquer momento, podem escrever, comentar durante a apresentação no chat, e ao final hago uma recolecção das perguntas para contestar a todos. Ok? Então, o que é o método cósmico? O cósmico é um método estandarizado para medir funcionalidade de um software e, principalmente, medir desde o ponto de vista do usuário. Ou seja, estamos fazendo uma análise de um software desde seu ponto de vista externo. Não nos interessa saber como o software está implementado. Nos interessa saber que funcionalidades são entregadas a seus usuários. Então, é um método que, de certa maneira, quantifica os requerimentos funcionais do usuário. E uma grande vantagem deste método é que é basado no ponto de vista do usuário, ou seja, não é necessário conhecer aspectos técnicos do desenvolvimento para poder medir o software. Só é necessário conhecer o processo de medição e os requerimentos para poder fazer a análise. Quando hablo que é medido desde um ponto de vista dos usuários, é importante aclarar que o usuário não é solamente uma pessoa que está interactuando com o software. Essa pessoa que interactua com o software é considerada usuário, ok? Pero o conceito é mais amplo, é qualquer pessoa ou coisa que se comunica ou interactua com o software em qualquer momento. Então, esta coisa pode ser outro sistema, pode ser um dispositivo, não importa. O usuário é qualquer alguém que solicita dados ou envia dados ao software em algum momento. É, de certa maneira, um conceito similar ao conceito de ator em caso de uso, só que a nomenclatura que se utiliza é usuário, não é ator. E, aunque Cosmic seja um método para medir as funcionalidades, ou seja, um método para medir tamanho funcional do software, o que se pode fazer com este resultado? O uso mais comum e frequente no mercado para pontos de função é para estimações. Tanto mais grande o software, mais horas, mais plata me custa desenvolver esse software. Há uma relação muito forte entre tamanho e esforço, entre tamanho e pontos de função e custo.
Entonces, el uso de puntos de función cósmica para estimación es un uso muy difundido por todo el mercado. Pero la idea del método puede ser aplicada a outros contextos e também generar benefícios. Por exemplo, eu poderia medir o projeto para saber ou para generar indicadores que me permitam evaluar produtividade do equipo de desenvolvimento, qualidade das entregas do projeto. Então, se pode associar tamanho funcional e outras grandezas para generar indicadores que permitam a quem tem interesse em evaluar o processo de desenvolvimento identificar oportunidades de melhora. Se poderia utilizar, ou se pode utilizar também pontos de função para gestionar alcance de projetos. Por exemplo, tenho uma solicitude de câmbio em um projeto, eu posso medir esta solicitude e encontrar um resultado objetivo. Esta solicitude de câmbio equivale a 50 pontos de função. É uma medida objetiva e eu consigo comparar isto com o alcance original para poder dizer que esta solicitude impacta o alcance original em 20%, 30%, não sei que número. O que importa é que consigo comunicar-me de maneira objetiva e demonstrar a los clientes qual é o impacto da solicitude em um determinado projeto. E com isto negociar de maneira mais tranquila, prazo, custo adicional. Outro uso muito frequente também é para contratos de desenvolvimento e mantenimento de software. Muitas empresas e também governos utilizam pontos de função como unidade de medida para as entregas que um provedor de desenvolvimento de software hace. Então, pontos de função é uma unidade que mide o trabalho desenvolvido por el provedor e se utiliza esta unidade de medida para remunerar que tanto se pagará ao provedor. É uma maneira de equilibrar riscos e responsabilidades para que eu, como cliente, não tenha que ter a preocupação de evaluar se as pessoas asignadas ao equipo são as pessoas adequadas, se todas estão trabalhando, se todas têm a competência necessária. Não me importa. O que me importa como cliente é: estou contratando um provedor que deve entregar um alcance ao final deste projeto. Não me importa que tantas horas, não me importa que tantas pessoas e que perfis serão utilizados. Me importa ter o resultado entregado. Isto pode ser medido com pontos de função. Para os provedores também é uma vantagem porque o que me importa é entregar ao cliente o alcance solicitado, tenho liberdade para definir como manejar minha equipe para ser mais produtivo para entregar este alcance. Se consigo ser produtivo, consigo ter uma ganância melhor no projeto e consigo entregar mais rápido, melhor para os dois, clientes e provedores. Então, estes são alguns exemplos de como se pode utilizar pontos de função no mercado, mas mais comum é que se enfoque o uso em estimações. Há outros usos e também eu poderia falar um pouco mais, só que isso iria desviar nosso objetivo hoje, que é enfocar, explicar o que é Cosmic e como funciona. O enfoque hoje não é tanto explicar para que podemos utilizar. Então, este é um slide mais breve. Vamos a seguir, então, enfocando o Cosmic em si. Cosmic é o nome do método de medição, pero também é o nome da organização que suporta o método. Então, há uma organização formada por voluntários, expertos em temas de medição de várias partes, de vários países, que
soportam o uso e evolucionam o método, publicam conteúdos relacionados a COSMIC e, principalmente, são responsáveis por definir o estándar para medição com COSMIC. Há um manual, o manual de medição com COSMIC, que está publicado nesta página web, que é a página de COSMIC. Em verdade, todo o conteúdo elaborado por COSMIC é público e gratuito, não só o manual. Há vários artigos e outros complementos ao manual que são muito interessantes e podem ser todos descargados gratuitamente. O conteúdo está, em sua maioria, publicado em inglês, mas o manual foi traduzido ao espanhol no ano passado. Então, por lo menos o manual se encontrará em espanhol e pode ser uma fonte de estudo para quem deseja conhecer um pouco mais este método. E a organização COSMIC também promociona a certificação profissional, chamada CCFL, Cosmic Certified Foundation Level. É uma certificação de nível fundamental que busca garantizar que a pessoa tem um conhecimento mínimo de todo o conteúdo do manual, de todo o processo de medição. Há um plano de que a certificação hoje há um nível fundamental, mas há um nível avançado previsto, mas que ainda não se implementou. Talvez no futuro isto esteja implementado. Mas hoje o enfoque da certificação COSMIC é só este nível fundamental. E este método COSMIC não é o único método estandarizado para medir funcionalidades de software. Há, em verdade, 5 métodos estándares para medição de funcionalidades de software desde a perspectiva de seus usuários. COSMIC é um dos 5 e é o método mais novo, mais recente de los 5. Todos estes 5 métodos são derivados de uma ideia original desarrollada em IBM em los anos 70. O investigador chamado Alan Albrecht, em los 70, estava involucrado em uma avaliação de produtividade de los equipos de uma unidade de serviços de IBM. Então, seu objetivo era evaluar a produtividade dos distintos equipos que desenvolviam software para os clientes de IBM. E uma métrica muito sencilla para se utilizar poderia ser linhas de código-fonte. Se poderia comparar que tantas linhas de código-fonte cada equipo generava para se evaluar produtividade. Só que não todos os projetos utilizavam o mesmo linguagem de programação. Então, Alan Albrecht tentou buscar uma métrica alternativa em que fora possível aplicar a métrica em los projetos de maneira independente da linguagem de programação. E buscou evaluar algo que fora valioso para os clientes. E pensou que as funcionalidades entregadas por el software poderiam cumprir este rol. Então, desenvolveu esta ideia de análise de pontos de função, provou isso internamente por uns 4 anos em IBM, e em 1979 publicou o resultado de seu estudo, que é este artigo que está descrito aqui, que pode também ser descargado na página web de FATO. Vocês encontrarão a ideia original, o artigo original de Alan Albrecht, tanto em inglês e também traduzido ao espanhol. Este artigo gerou interesse por el mercado para este método de análise de pontos de função. Então, a lo largo de los anos, o método começou a se difundir, outros investigadores
identificaram oportunidades de mejora sobre o método e fizeram propostas de novos métodos derivados da ideia original. Muitas das ideias não duraram muito tempo, mas algumas avançaram e os 5 métodos existentes hoje são as ideias que persistiram até hoje, derivadas desta iniciativa original de Alan Albrecht. Os 5 métodos têm diferenças entre si, mas têm a mesma base, a mesma origem. A ideia principal é que vou medir funcionalidades e se pode dizer que todo software tem 2 dimensões de requerimentos. Requerimentos funcionais, que são os requerimentos relativos a funcionalidades, requerimentos relativos a tarefas e serviços que o software proporciona a seus usuários. Mas também há requerimentos não funcionais, requerimentos relativos a como as funcionalidades serão entregadas. Requerimentos que podem abordar aspectos técnicos do software, aspectos de qualidade, aspectos corporativos e aspectos organizacionais. Todo software tem estas 2 dimensões. Só que Cosmo enfoca a análise solamente da dimensão funcional. A dimensão não funcional, ou requerimentos não funcionais, não são abarcados por ela análise, não influenciam no resultado da análise. Se vamos a utilizar Cosmo, por exemplo, em um modelo de estimação, o modelo de estimação deve tratar esta parte que não é capturada por la medição Cosmo, os requerimentos não funcionais. Há vários modelos de estimação que se podem manejar com Cosmo. Modelos muito sencillos, mas a ideia básica é a análise de pontos de função enfoca só nos requerimentos funcionais. Não funcionais não influenciam no tamanho. É como, vamos a imaginar uma casa. Quando estou preocupado em avaliar o tamanho da casa, me interessa saber a área da casa. Não me interessa saber se a casa está pintada, decorada, se há uma decoração de alto luxo ou não. Me interessa saber o tamanho da casa. Tanto mais grande a casa, mais provável que seja mais cara. Tanto mais chica, mais provável que seja mais barata. Agora, o tamanho da casa não é a única variável que influencia em seu custo. Há outras também. Essa é a mesma ideia com software. O tamanho é uma variável importante, mas não é a única. E para evaluar os pontos de função, podemos utilizar várias fontes de informação. Se estamos medindo um projeto, em geral, vamos a utilizar fontes de informação que podemos dizer que são chamadas de fontes pré-implementação, que são os documentos generados ao longo do projeto. Pode ser história de usuário, casos de uso, documento de visão, regras de negócio, prototipos, modelos. Então, podem derivar ou podem encontrar o tamanho basado em estes tipos de documentos. Tanto mais cercano ao negócio, mais fácil é fazer a medição. Ou seja, de los documentos que se generam ao longo do projeto, tanto mais próximo, mais cercano a requerimentos, mais cercano ao negócio, mais adequado. Tanto mais cercano à implementação ou ao desenho, já se generam
um pouco de complicação para fazer a análise. Por quê? É necessário fazer uma engenharia reversa para conseguir derivar os requerimentos a partir de uma fonte de informação mais técnica. Agora, podemos medir o software também depois que o software esteja implementado. Um software legado pode ser medido, aunque não tenha nenhuma documentação. Eu posso utilizar a análise de código-fonte, posso utilizar a análise de manuais de operação, manuais de usuário, a análise de objetos relativos à implementação, como a base de dados, o próprio uso do software, né, para fazer a análise, acompanhando o usuário, utilizando o software e explicando como funciona o software. Estes são fontes de informação que chamamos de pós-implementação. Então, podemos fazer a análise e encontrar o tamanho utilizando tanto fontes de informação pré-implementação ou pós-implementação. Mas fácil e rápido é fazer a análise com documentos enfocados somente em requerimentos, somente no negócio. E um projeto pode passar por distintas fases ao longo de sua vida. Aqui há alguns exemplos de fases de um projeto. Isso pode cambiar a cada empresa se cambiam os nomes e a quantidade de fases. Não importa, isso é só um exemplo. O que quero enfatizar é que há um momento onde desejo, por exemplo, saber se vale a pena desenvolver um projeto. É um momento que, como cliente, não quero esperar todo o levantamento de requerimentos para saber se vale a pena. Eu quero uma resposta que me dê, por exemplo, uma ordem de magnitude de custo. Então, para este momento, não vou utilizar ou não vou fazer não tenho uma especificação de requerimentos completa e detalhada para poder responder a este meu cliente. E ele não deseja esperar que se consiga elaborar uma especificação completa e detalhada. Então, neste momento, que poderíamos dizer que é o momento de estudo de factibilidade, a única coisa disponível é uma definição preliminar de alcance. Com essa definição preliminar de alcance, não consigo fazer uma medição ou uma análise completa de pontos de função. Ou seja, não consigo medir o projeto se não tenho todos os requerimentos completos e detalhados. Sin embargo, é possível aproximar o tamanho do projeto basado aún em requerimentos preliminares, em requerimentos incompletos, não profundizados, não detalhados. Então, aunque se esteja em um momento de estudo de factibilidade, se poderia utilizar pontos de função para ajudar a contestar a pergunta se vale a pena desenvolver o projeto. Que tanto me custaria o projeto? É a pergunta que o cliente deseja responder. Esta aproximação tem, claro, incertidumbre. Tanto mais informação temos sobre o alcance, consigo diminuir esta incertidumbre. Agora, incertidumbre zero só existe quando tenho todos os requerimentos completos e detalhados. Então, a partir do momento que tenho requerimentos definidos de maneira completa e detalhada, posso fazer uma medição, uma análise que me entrega um resultado exato sobre o tamanho do projeto. Há momentos onde é mais adequado ter uma resposta rápida e não é necessário exactitud. E há momentos onde é necessário ter uma resposta exata
aunque se lleve más tiempo para hacer la análisis. Entonces, COSMIC puede ser utilizado en los dos contextos, para obtener aproximaciones del alcance, del tamaño del alcance, y también para tener una visión exacta del tamaño del alcance. Todo depende de qué problema estamos intentando solucionar con esta información de tamaño. E o processo de medição com COSMIC é um processo composto por 3 etapas ou fases. Uma primeira fase, que é a fase de estratégia de medição. Qual é o objetivo? Definir as premissas que irão fundamentar todos os passos seguintes da análise. Por exemplo, vamos a identificar por que a análise é necessária, ou seja, para que propósito será utilizada a análise. Isto define várias coisas que são necessárias de definir ao longo do processo. Por exemplo, necessito saber se é necessária uma resposta rápida ou uma resposta exata. Esta decisão tem que ver com o propósito da análise e é uma definição que é parte da estratégia de medição. E tudo deriva desta motivação, do propósito da medição. A fase de estratégia é uma fase rápida, não é demorado, não são muitas coisas a se analisar. Só que é muito importante porque define premissas para todo o resto do trabalho. Se há algum equívoco aqui nesse início, seguramente o trabalho que se genera, ou o tamanho que se genera ao final da análise, pode não ter nenhuma utilidade. A fase 2, que é a fase de mapeio, é a fase onde vamos a evaluar os requerimentos funcionais do software para identificar as funcionalidades basadas nesses requerimentos. Ou seja, para isso vamos ter que descomponer requerimentos e componer requerimentos funcionais. Porque, em termos práticos, um projeto de software não tem a sua especificação de requerimentos descrita toda em um mesmo nível de granularidade. Então, esta fase de mapeio busca traduzir os requerimentos funcionais em uma visão com uma granularidade única, que é a granularidade de funcionalidade, processo, transação, função. O nome pode variar. Em geral, a fase 2 é a fase que demanda mais trabalho, mais tempo. Depois que tenho toda a análise dos requerimentos hechos no nível adequado, entro na fase de medição, que é uma fase muito sencilla e, em termos práticos, se utiliza uma ferramenta muito básica para apoiar a análise, por exemplo, na planilha Excel. A própria planilha faz a maior parte do trabalho desta fase, que é simplesmente agregar os pontos de função que foram identificados na fase anterior e na fase de mapeio. Vou explicar alguns conceitos básicos de como funciona o processo de análise com COSMIC. Todo é basado, primeiro, em identificar o que é o software que vamos a medir. E para fazer isso, necessitamos traçar uma fronteira que irá diferenciar o software que estamos medindo do mundo externo, de seus usuários, que podem ser usuários pessoas ou podem ser outros sistemas, ou seja, a fronteira é o que me permite diferenciar um sistema de outro. Há uma fronteira delimitando os dois.
E os usuários interactuam com o software através de entradas de dados e salidas de dados. Então, aqui há dois usuários, um usuário humano e um usuário sistema. E a interação entre os usuários com o sistema que estamos medindo é através de entradas e salidas de dados. Outro aspecto também é que a maioria, talvez quase todos, os softwares têm necessidades de guardar ou almacenar dados. Em Cosmic, isto é chamado de almacenamento persistente. Almacenamento persistente é um conceito mais genérico que a base de dados de um sistema. É porque não todos os softwares utilizam base de dados, mas, aunque não utilizem base de dados, podem ter dados persistidos. Então, ao definir Cosmic, se optou por falar armazenamento persistente que base de dados. E o software interactua com o armazenamento persistente através de leitura de dados e escrituras de dados. Então, todo software funciona bajo este princípio. Interactúa com o mundo externo através de entradas e salidas e manejo os dados que são persistidos através de leituras e escrituras. Este é o princípio básico de qualquer software. E o usuário interactua sempre com o software para alcançar um objetivo. Para alcançar um objetivo com o software, vou utilizar uma funcionalidade, vou fazer uma transação ou vou executar um processo funcional, que é o nome que Cosmic utiliza para as funcionalidades. Então, todo software tem vários processos funcionais. Esta é a unidade básica de interação do usuário com o sistema, através da execução de processos. E um processo pode ser descomposto, pode ser desglosado em subprocessos. Subprocessos que podem ser de movimentos de dados ou de manipulação de dados. Movimentos de dados significam entradas, salidas, escrituras e leituras. E Cosmic define que cada movimento de dados equivale a um ponto de função. E não se mide diretamente uma manipulação de dados. O que é uma manipulação? É aplicar uma fórmula, é transformar um valor, é formatear um valor, que mais? Validar algum campo. A manipulação não é medida diretamente por Cosmic, é medida de maneira indireta. Por exemplo, hago um cálculo. O resultado deste cálculo é apresentado ao usuário, ou seja, há uma salida com esta informação. Então, a manipulação do cálculo está medida de maneira indireta por la salida do resultado. Então, o que interessa para a medição são as entradas, salidas, escrituras e leituras. Então, vou fazer um exemplo com
um processo, uma funcionalidade chamada ingressar pedido. Como funciona este processo? O usuário informa ao sistema dados do pedido, por exemplo, a fecha, o cliente, a direção de entrega. Ou seja, estes dados entram. O cliente também informa os itens relativos ao pedido, ou seja, quais produtos estou solicitando. É uma lista. Então, são dois movimentos de entrada no sistema. Ao receber estes dados de entrada, o sistema, por exemplo, valida se o cliente existe. Há uma tabla e na base de dados que guarda dados de cliente. Então, há um movimento de leitura para validar se o cliente existe. O mesmo vale para produto. Então, o pedido tem vários produtos solicitados. Tenho que validar cada produto. Então, hago uma validação, uma leitura para os produtos informados. Vamos imaginar que todas as validações funcionaram. Então, vou guardar na base de dados os dados de pedido e os dados de itens do pedido. Hago uma escritura para guardar dados de pedido e guardar dados de itens do pedido. E, por fim, genero mensagem ao usuário, que pode ser mensagem de erro, se uma validação falhou, ou mensagem de êxito, de que o pedido foi ingressado, foi guardado. Então, este processo funcional tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos de dados ou 7 pontos de função. Vou ser um outro exemplo com uma rede de contatos que tem duas pantalhas. Uma pantalha que me permite consultar os contatos registrados, ou seja, tenho aqui campos de filtro e dados apresentados de resultado. Esta pantalha permite ao usuário fazer uma tarefa, que é buscar contatos. Isto é um processo funcional, é uma funcionalidade do sistema. Pero há outras tarefas que o usuário pode também realizar. Há a opção de consultar detalhes do contato. Ao clicar no link consultar, se abre um formulário com dados, com todos os atributos do contato que se apresenta ao usuário. Se pode modificar os dados de um contato existente, ou se pode eliminar um contato existente, ou agregar um novo contato. Então, tenho 5 funcionalidades, 5 processos funcionais para este sistema. Só que isto não é a quantidade de pontos de função, é a quantidade de processos. Para descobrir a quantidade de pontos de função, necessito saber que movimentos de dados há para cada processo. E, neste caso, para os 5 processos, podemos encontrar 16 pontos de função ou 16 movimentos. Vamos evaluar cada processo. O processo que busca contato
tiene una entrada con los parámetros de filtro. Si no hay ningún resultado encontrado, se presenta un mensaje de error, es una salida. Si hay resultado, descubro esto haciendo una lectura y presento el resultado haciendo una salida. Este proceso funcional vale 4 puntos de función porque tiene 4 movimientos de datos. El proceso funcional de agregar un nuevo contacto tiene una entrada para informar los datos del contacto, una salida para presentar un mensaje de error, si hay alguna validación o si, por ejemplo, hay algún campo obligatorio, y hago la escritura en la base de los datos informados. Entonces, es un proceso que tiene 3 puntos de función. El proceso modificar es similar. Informo los datos que deseo modificar, puede existir una validación para presentar un mensaje de error y genera una salida, y hay una escritura para guardar los datos modificados. La opción de eliminar, hay una entrada que dispara el proceso de eliminación, elimino o hago la escritura para borrar el registro del contacto y puedo presentar un mensaje de error, genera una salida. Para la consulta detallada, disparo o provoco la transacción, hago la entrada por el clic del link, hago la lectura en la base de datos para recuperar los datos de contacto y presento los datos. Entonces, ese sería el razonamiento para encontrar ese tamaño de 16 puntos de función. Esta coluna, tipo de movimiento, identifica si los movimientos son entradas, salidas, escrituras o lecturas. Y por defecto, las letras que representan los tipos de movimiento son derivadas del inglés. E de entrada o entry, X de exit o salida, R de lectura o read, y W, que es de write o escritura. El manual de Cosmic en español, todas las siglas del manual en español continúan iguales a las siglas del manual en inglés. No hubo traducción de siglas. Por esto, estoy también siguiendo con el mismo estándar. Ahora, ¿cómo se podría medir un cambio a un software existente? Cuando se mide un cambio, el proceso con Cosmic enfoca el análisis solo de los procesos funcionales impactados y de los movimientos impactados em cada processo funcional impactado. Ou seja, vamos a imaginar que em este sistema deseo agregar um novo atributo a los dados de contacto. Vamos a imaginar que agora quero guardar a conta Skype de um contacto. Era um atributo que não existia. Então, esta solicitud de mantenimento irá impactar o processo agregar contacto, porque tenho que informar agora este novo campo. O processo de modificar contacto, porque também eu posso modificar a conta Skype de um contacto, ou um contacto já registrado, que não há conta Skype registrada, eu desejo informar isto. O processo que consulta detalhes de um contacto também irá apresentar todos os atributos, incluso este novo atributo.
o processo de eliminação não depende de nada deste atributo. Então, o processo de eliminação não seria impactado por esta solicitude de mantenimento. Então, não é parte do alcance da análise. É análise do câmbio. E vamos a suponer que a búsqueda de contatos apresenta só 6 campos no resultado e não vamos a apresentar este atributo novo. A búsqueda continua igual, com os mesmos campos de filtro e os mesmos campos de resultado. Então, ter a conta Skype no sistema não impactará neste processo buscar contato. Ok, então há 3 processos impactados. O que tenho que evaluar agora, que movimentos de dados necessitam ser modificados, agregados ou eliminados de cada processo para poder medir este câmbio. Então, vamos primeiro por a consulta detalhada. Há 3 movimentos de dados. Como estou simplesmente agregando um novo atributo, o movimento que dispara o processo não é impactado, continua igual. Agora, o movimento de leitura agora necessita recuperar um novo atributo. Então, este movimento necessita ser modificado e deve ser medido para este campo. E devo apresentar este novo atributo também ao usuário. Então, o movimento de saída também é impactado. 2 pontos de função para este campo. Para modificar um contato, também vou necessitar informar a conta Skype. Então, o movimento de entrada é impactado. Vamos imaginar que há uma validação sobre a conta Skype. Esta validação pode generar mensagem de erro. Então, este movimento de saída de mensagem também é impactado. E tenho que guardar este novo atributo e na base de dados. Então, o movimento de escritura também foi impactado. Então, 3 pontos de função para modificar contato. E o mesmo é igual para agregar um contato. Tenho que informar o novo campo. Então, impacto na entrada. Se há uma validação sobre esse campo, impacto na saída que apresenta uma mensagem de erro. E também necessito guardar os dados informados na escritura sobre na escritura enlatada para este campo. Então, este câmbio teria 8 movimentos de dados e ela é equivalente a 8 pontos de função. Esta seria a maneira de medir, então, um câmbio com cósmico. Observem que o sistema original tem 16. Hago um câmbio que vale 8. Depois desse câmbio, qual é o tamanho do sistema? Quem pode responder? José comenta que é igual, continua 16. Juan também. Estão corretos. Por quê? O sistema original tinha 16, hago um mantenimento
que só modifica coisas existentes, movimentos existentes. Não estou agregando funcionalidade, não estou agregando movimentos de dados ou eliminando movimentos de dados. Então, seria equivocado dizer que o tamanho do sistema depois do câmbio seria a suma de 16 com 8. Não é. Continua, então, 16 como o tamanho do sistema depois do câmbio. Pero, o que importa, e na maioria das vezes, quase sempre, o que interessa às empresas é saber o tamanho do projeto, se é um projeto de desenvolvimento ou de mantenimento que se hace no software para, principalmente, poder estimar ou poder derivar indicadores que permitam gestionar o projeto. Ok? Bueno, por lo que estava programado, este era meu objetivo. Apresentar Cosmic de maneira general e mostrar um exemplo de como a coisa funciona em esta restrição de menos de uma hora. Seguramente, há muito mais que falar sobre o processo de medição com Cosmic, pero para esta uma edição rápida de uma hora, creio que conseguimos abordar os temas principais. Vou pedir-lhes um favor de contestar um formulário de avaliação sobre o evento, onde vocês podem sugerir o que podemos abordar de temas em nos próximos webinars, o que podemos melhorar em nos próximos webinars, seja alguma crítica ou sugerência, é sempre importante para conseguirmos evaluar ou melhorar nossos eventos. E, mientras isto, vou responder as dúvidas, então estamos abertos agora para aclarar as dúvidas. Há uma pergunta de Juan, aqui, quando se agrega ou consulta um registro que modifica várias tablas, isso se considera um só ponto de função? Juan, vamos responder de maneira objetiva. Não. Quando hago, qual é o princípio básico de Cosmic? Movimentar dados. E o movimento de dados ocorre sempre bajo ou relativo a um único grupo de dados. Então, vamos a imaginar que as tablas da base de dados estén modeladas em uma terceira forma normal. Estamos falando de um conceito de normalização de dados, que é um conceito importante para quem modela base de dados. O Cosmic utiliza este mesmo princípio. Cada movimento de dados é relativo a um grupo de dados em la terceira forma normal. Se a base de dados está modelada bajo este princípio, e casi sempre está, ou na maioria das vezes está, então podemos dizer que cada tabla irá derivar um grupo de dados para ser movimentado. Então, se tenho uma consulta que para apresentar dados necessita recuperar dados de várias tablas, cada tabla de ida, que está na terceira forma normal, representa um movimento distinto de leitura. O mesmo vale para a modificação. Se a modificação necessita escrever ou guardar dados em distintas tablas da base de dados, e todas estão na terceira forma normal, cada tabla escrita vale um movimento de dados ou um ponto de função. Consegui aclarar?
Ok. Hay una outra pergunta de Jorge. E se a modificação sobre o sistema consiste em eliminar o movimento de dados? Ok, não há problema. Vamos a suponer que estamos eliminando cada movimento de dados eliminado também se mide como um ponto de função. Então, se elimino uma funcionalidade, por exemplo, elimino um reporte do sistema, e este reporte tem 10 pontos de função, é o que vou medir. Este cambio elimina 10 pontos de função do sistema e é o tamanho do mantenimento. Se vamos a imaginar que o reporte tem 10 pontos de função e o mantenimento consiste em não ler mais uma determinada tabla, então estou eliminando um movimento de leitura. Este mantenimento vale um único ponto de função. O processo funcional diminui de 10 para 9, pero o câmbio se mide como um ponto de função. Eliminação de funcionalidades ou eliminação de movimentos de dados não são eventos muito frequentes. Ocorre, existem, pero em la maioria das vezes, o que estamos mais acostumados a manejar são agregar funcionalidades, agregar movimentos ou modificar. É o mais comum. Pero se a eliminação é desta maneira que se mide. Consegui aclarar, Jorge? Ok. Bueno, no chat aqui não estou percebendo nenhuma outra pergunta. Há alguma dúvida ou outra pergunta mais? Podem manifestar-se, não é problema. Pode ser uma dúvida básica ou avançada, não importa. Eu tento responder. Comento que também se pode encontrar no sítio, na página web de Cosme, se pode encontrar também casos de estudo que descrevem a medição. Há por lo menos, me acordo, 3 casos de estudo, todos em inglês, mas descrevem o processo de medição passo a passo, de maneira muito didática. Karina pergunta como se determina o peso de um CFP. Não estou seguro, Karina, se sua pergunta é para saber este peso em horas, em dinheiro, esse o sentido? Quantas horas vale um CFP ou quantos dólares vale um CFP? Ok, em horas. Essa pergunta, Karina, é uma pergunta muito comum e muito relevante também. Se vou utilizar pontos de função para estimação, uma maneira muito sencilla de estimar é ter um modelo que trabalha com 2 variáveis: tamanho em pontos de função e produtividade. Produtividade, em geral, é expressada por la unidade, horas por pontos de função. Ou seja, que tantas horas gasto para entregar um ponto de função? Se vocês investigarem Google, produtividade em pontos de função para Java, irão encontrar números. .NET, PHP, há vários números disponíveis
en la internet, en libros y artículos. Solo que hay que tener mucho cuidado en utilizar este tipo de información, porque cada contexto de desarrollo de software, cada empresa tiene un contexto distinto, y esto se refleja también en la productividad. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, puede publicar que se desarrolla proyectos en Java con una productividad de 40 horas por punto de función. Estoy desarrollando en mi empresa proyectos en Java. ¿Es adecuado compararme con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos? El lenguaje es igual, pero hay varias otras variables que impactan en el esfuerzo y que son muy distintas al contexto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, há vários elementos impactando estas horas que se gasta para generar um ponto de função, que não é solamente a linguagem de programação. Então, a coisa mais adequada a se fazer é fazer uma análise com dados de projetos próprios. Ou seja, evaluo projetos que foram executados no passado por minha empresa, recupero que tantas horas se gastou e hago uma medição ou uma aproximação de pontos de função para conseguir encontrar esse número, que tantas horas se demorou por ponto de função nesses projetos. Esta referência será uma referência muito melhor que qualquer outra referência que você irá encontrar em livros, na internet, em qualquer outra fonte externa de informação. Então, os dados derivados internamente são mais adequados porque reflejam nosso contexto. Ok? Outra pergunta de Juan. Conhecer as leituras e ou escrituras específicos requer um conhecimento maior a solo funcional, correto? Sim, Juan. Para conhecer termos práticos, para ter informações sobre todos os movimentos de dados do software, necessito ter um conhecimento muito detalhado sobre o funcionamento do software. E talvez só consigo ter esta visão exata depois que o software esteja listo. Então, muita gente ou muitas empresas utilizam Cosme em etapas anteriores ao final do projeto como uma aproximação solamente. Por quê? Aunque eu tenha, por exemplo, todo o requerimento funcional especificado, talvez não tenha esta especificação com todos os detalhes adequados à análise. E se hago a análise basado solamente nesta documentação, não vou encontrar todos os movimentos executados por el software. Vou encontrar solamente uma parte. Isto seria uma aproximação. Para ter certeza de todos os movimentos, a vezes, teria que saber como está estruturada a base de dados, ter alguma informação de funcionamento que não está descrita no desenho funcional. Então, termos práticos. Todo análise feito antes do software estar listo é uma aproximação. É claro que há distintos níveis de aproximação. Tanto menos informação, tem um nível de incertidumbre mais alto. Mais informação, consigo diminuir isso. Para fins de estimação, não é necessário ter um tamanho exato para conseguir ter uma boa resposta
em termos de horas aproximadas, ou de prazo aproximado, ou de custo aproximado. Não sei se consegui explicar. Ok? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más? Entonces, como no hay más preguntas, voy a cerrar el evento, pero antes invitarles a participar del próximo webinar, que será apresentado el 24 de enero, ya en 2017, y para quien tiene interés en profundizar el conocimiento en Cosmic, la página web de Cosmic es una fuente de información muy rica, pero también les invito a participar de nuestro curso. Hay la opción del curso básico para aprender el proceso de medición con Cosmic y hacer casos de estudio y todo, y también el curso para la certificación Cosmic en nivel fundamental. La certificación Cosmic también está disponible en español. Se puede hacer el examen todo en español, no es necesario tener conocimiento de inglés. Y para cualquier otra duda, si quieren preguntarme algo, pueden escribirme por correo, por Skype. Entonces, estos son mis datos de contacto. Sigo disponible para aclarar cualquier duda sobre este tema. Una última pregunta de Jorge es sobre los requerimientos no funcionales. ¿Hay forma de incluir sus puntos de función? Es una cuestión de definición, Jorge. Si la idea con Cosmic es medir tamaño no funcional, el objetivo es exactamente aislar funcionalidad de aspectos no funcionales. Es como el ejemplo de la casa. Mi objetivo es saber el tamaño de la casa. Entonces, no importa saber si la casa está decorada, si es una decoración de alto lujo o no, si está pintada o no está pintada. Esto no influye en nada en el tamaño de la casa. Porque mi objetivo es simplemente saber el tamaño de la casa. Ahora, quiero vender la casa. La casa, el precio de venta debe considerar el tamaño de la casa, si la decoración es de alto lujo o no, o si no hay decoración. Eso también influencia en el precio. Pero lo que no puedo hacer nunca es decir que mi casa es mayor porque la decoración es de alto lujo. No. El tamaño de la casa no tiene ninguna relación con la decoración. El precio, sí. Y este es el mismo caso con Cosmic. Necesito saber el tamaño del software. Hay otros elementos que influencian el costo, pero no puedo decir que el software será mayor porque hay aspectos no funcionales más complejos. Isso deve ser tratado fora del tamaño em um modelo de estimação. Então, há distintos modelos de estimação que podem agregar os aspectos não funcionais. Utilizam o tamanho em pontos de função cósmica e mesclado a outras variáveis que abordam aspectos não funcionais. Ok? É que aqui não consigo tempo para explicar isto. Pode ser um tema de outra apresentação, a falar um pouco mais de estimações de software utilizando o Cosmic. Há vários modelos que se podem utilizar. Então, pode ser uma ideia para um outro evento futuro. Então, agradeço a todos por la participação, por la assistência. Les invito a seguirnos
en las redes sociales. Entonces, hay un canal nuestro en YouTube, donde los vídeos son publicados. Para quien está siguiendo nuestro canal, será notificado automáticamente después que el vídeo esté publicado. También Twitter, Facebook, LinkedIn. Y espero encontrarles de nuevo en el próximo evento. Tengan todos un feliz año nuevo y nos vemos en breve, espero. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.